E aí, galera, beleza? Vamos continuar. Olha só, a gente parou aqui, né? Lembrando, eu comecei a falar com você das formas de extinção dos atos administrativos, certo? A gente começou a ver as maneiras, né, pelas quais a administração pode acabar, extinguir, eliminar um ato administrativo. E aí, eu tinha comentado com vocês que são 5 formas. Eu primeiro bati com mais calma anulação e revogação, que disparados são as que caem mais em prova, né? Toda hora cai questão sobre anulação e revogação. E aí os efeitos da anulação, da revogação, a anulação retroage, tem efeito ex tunc, a revogação não retroage, né? Nunca retroage, só dali para frente, ex nunc. Então, como a anulação tem efeito retroativo, ex tunc, tem atos que foram editados no meio do caminho que estão viciados. Tá legal. O que se faz? Esses atos que foram editados no meio, eles são nulos também? Ou eles são anuláveis? Dá para convalidar? Então a gente viu que em determinadas hipóteses, dependendo do vício, o vício pode ser sanável e a administração prefira convalidar aquele ato administrativo viciado para não prejudicar ninguém, certo? Então adiantei, falei de anulação e revogação, adiantei nessa classificação aqui quanto ao vício, né? Os atos podem ser nulos, anuláveis, e aproveitei já para falar o que é ato inexistente. Agora vamos bater com mais calma as outras formas de extinção de ato administrativo, tudo bem? Então olha aqui, ó. Anulação. Então, já falamos, anulação é por motivo de ilegalidade, revogação é por motivo de conveniência, análise de conveniência, né? Quando a administração percebe que aquele ato não é mais conveniente, somente em se tratando de atos discricionários, onde a administração tem essa capacidade de analisar o mérito. Então isso é chamado mérito administrativo, que não existe nos atos vinculados, por isso é que os atos vinculados não podem ser revogados. Tranquilo. Depois, o que é cassação? Cassação é quando, depois da edição do ato, depois que o ato é editado, o particular descumpre alguma regra, alguma norma, alguma obrigação, alguma condição. Ele faz alguma coisa que não poderia fazer, que não deveria ter feito, e a administração descobre isso e resolve cassar o ato administrativo. Então a cassação é um ato punitivo, né? A administração está retirando aquele ato como forma de punição porque ele descumpriu. Exemplo. Tem uma obra, está rolando uma obra, aí bate um fiscal de obra lá, boa tarde, sou fiscal de obra, você tem licença para essa obra aí, licença de construção? Tem. Está aqui na parede aqui, um alvará de licença de obras. Aí o fiscal olha lá, tô vendo. Alvará de licença para a construção de um prédio de 3 andares. Só que eu estou olhando aqui, você já está no 5º andar. E aí? Sendo assim, aquela licença de obras será anulada? Não. Anulada não. Tem alguma ilegalidade naquela licença? Não, a licença foi concedida legalmente. Quem editou tem competência. A finalidade é permitir que a pessoa construa, porque as pessoas precisam morar e assim atender ao interesse público, né? É de interesse público aquilo ali. A forma de alvará, aquela que a lei previu, o motivo, o objeto, tudo certinho, não tem nada de ilegal naquela licença. Agora, depois que a licença foi concedida legalmente, o particular descumpriu as condições da licença. Era para construir prédio de 3 andares e construiu 5 andares. A licença será cassada. É a mesma coisa que acontece com a carteira de motorista, quando o motorista comete diversas infrações, fica não sei quantos pontos na carteira, aquela carteira será cassada. E aí, né? Depois de 1 ano, se fizer nova prova, ele pode tirar outra carteira. Mas aquela primeira foi cassada. Aqui na prática o pessoal fala, suspendeu a carteira e tal, não sei o quê. Em direito administrativo. Não, aquela carteira foi porque ele não cumpriu, né? E aí, claro, ele depois, futuramente, poderá tirar outra carteira. Tranquilo? Então, o que é a caducidade? Caducidade é quando, depois também que o ato é editado, é editada uma lei em sentido estrito,
lei aprovada pelo Congresso Nacional, lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, né? Ou uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa, uma lei municipal aprovada na Câmara Municipal, uma lei aprovada pelo Poder Legislativo que contraria, que vai em sentido contrário àquilo que tinha sido autorizado no ato administrativo, permitido pelo ato administrativo. Exemplo. O particular tem uma autorização para venda de fogos de artifício. E aí ele tem uma banca lá, ele vende fogos de artifício, tem uma lojinha, então ele tem uma autorização para venda de fogos de artifício. Está vendendo já não sei quantos anos, 10 anos que ele trabalha vendendo fogos de artifício. De repente, é editada uma lei municipal número tal, proíbe, a partir dessa data, proíbe a comercialização, a fabricação e comercialização de fogos de artifício no município do Rio de Janeiro. A lei foi publicada hoje, entrou em vigor hoje. Sendo assim, a partir de hoje, a venda de fogos de artifício no município do Rio de Janeiro passa a ser uma prática ilegal. Sendo assim, por motivo de ilegalidade, aquela autorização será anulada? Resposta: não. De novo, não. Olha a pegadinha que eu fiz com vocês. Não sei se eu peguei alguém do outro lado. É o que a banca faz, né? A gente gosta de decorar. Ah, ilegalidade, anulação. Anulação e ilegalidade. Aí decora, né? Decora. Ele gosta de pegar anulação e ilegalidade. Legalidade e anulação. Anulação e ilegalidade. Ele decora, não entendeu chongas, mas quer decorar. Se aparecer a palavra ilegalidade e perguntar qual é a forma de extinção, eu boto anulação. Pois é. Aí. Lei municipal número tal, proibiu a venda de fogos de artifício. Uma pessoa já tinha uma autorização para venda de fogos de artifício. A partir dessa data, a venda de fogos de artifício é ilegal. Por motivo de ilegalidade, a autorização será anulada? Não, a autorização ela foi concedida legalmente, porque ela foi concedida na época em que não havia lei ainda. A autorização foi concedida na época em que vender fogos de artifício era legal. Então não tem nada de ilegal. Se de agora em diante a lei está proibindo essa atividade, essa autorização será então o quê? Ela vai caducar. A partir do momento que a lei entra em vigor, o cara está com autorização lá. Autorização para venda de fogos de artifício, tem um papel lá. A administração não vai nos estabelecimentos, olha só, me dá a autorização de volta. Não vai lá, não se dá esse trabalho. Ele está com papel? Tá. Estabelecimento tal está autorizado a vender fogos de artifício. Está o papel na mão dele? Na prática tá, mas é como se não estivesse mais, que a partir do momento que a lei foi publicada e entrou em vigor, aquela autorização, ó, puf, virou poeira, virou fumaça. Quer dizer, amanhã depois bate uma fiscalização lá, vem cá, você está multado e está fechado porque está vendendo fogos de artifício, é proibido. Não, peraí, mas eu posso vender? Ué, como assim você pode? Eu tenho uma autorização, aí pega lá na gaveta aqui, minha autorização não vender fogo de artifício. Aí o fiscal vai olhar, a autorização aqui já caducou há muito tempo. Caducou, perdeu a validade, não vale mais nada isso aqui. Por que não vale mais nada? Não vale mais nada porque no dia 10 de agosto do ano passado entrou em vigor uma lei proibindo a venda de fogos de artifício nesse município. Ninguém mais pode fazer isso. Caducou. Então tomar cuidado com a palavra caducidade, porque em direito administrativo, caducidade não tem nenhuma relação com prazo. Primeira coisa, tomar cuidado, né? Ah, caducidade, caducou porque passou o prazo? Não. Caducidade em direito civil está ligada a prazo sim. Ah, caducou, acabou o prazo, perdeu o prazo. Em direito administrativo, não. Então, a lei entrou em vigor, aquela autorização virou poeira, caducou, morreu, perdeu. E a contraposição ou derrubada é muito parecido com a caducidade. Ela ocorre porque também depois que o ato administrativo é editado, a administração edita um segundo ato, um ato 2, diferença em caducidade ocorre por meio de uma lei posterior. A contraposição ou derrubada se dá por meio de um ato administrativo posterior diferente do ato anterior. É um ato totalmente diferente do primeiro,
mas que tem efeitos contrários, contrapostos. Esse segundo ato acaba com aquele primeiro, porque naturalmente aquele segundo diz o contrário do que o primeiro dizia. Então, naturalmente, o primeiro ato morreu, foi derrubado. É isso aqui, ó, um exemplo. Servidor passou num concurso, tomou posse. Ato de posse. Foi nomeado, tomou posse, começou a trabalhar, entrou em exercício, beleza. E aí é submetido a estágio probatório, durante 3 anos. Aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando chega no finalzinho, a administração comunica a ele que, olha só, tá aqui tuas avaliações que foram feitas durante esse período todo e você está sendo reprovado no estágio probatório. Ah, por quê? Tem direito a contestar? Tem. Por isso é que durante o estágio probatório, o período é de 3 anos, mas na verdade o servidor ele é avaliado ao longo dos 3 anos, direto, né? Então a administração ela vai dando ciência ao servidor, mensalmente, trimestralmente, ao longo desse período, ela vai dando, olha só, tua avaliação aqui do período, desse último semestre, desse último trimestre, olha como você está indo. Assiduidade, 2. 2 por quê? Precisa dizer por quê? É só pegar a tua ficha de ponto para você ver. Não tem um dia que você chega na hora. Caramba. Então, acho bom você... Ainda está no primeiro trimestre de avaliação, né? Acho bom você se endireitar, que dá tempo de você se recuperar até o final do estágio probatório. Beleza, tudo bem. Mas o cara não quis saber, e aí, ao final do estágio probatório, ele é exonerado. Então, ato de posse e depois ele é exonerado. Eu te pergunto, a partir do momento que o servidor é exonerado, ele continua empossado? Claro que não, né, Gustavo? Pergunta idiota. Claro que não. Se ele foi exonerado, ele está saindo, está largando o cargo, está saindo do serviço público, está deixando o serviço público, aí não está mais empossado. Ah, então a posse morreu, né? Esse ato de posse aqui morreu, não morreu? Morreu. Morreu como? A posse foi anulada? Não, anulada não. Não tinha nenhuma ilegalidade na posse. A posse foi revogada? Muito menos. Não se pode revogar uma posse por análise de conveniência. Ela foi cassada? Não. Caducou? Não. O que aconteceu? Esse ato de exoneração, que é completamente diferente do primeiro ato de posse, né? São 2 atos distintos. Esse ato de exoneração, ele simplesmente derruba a posse, desfaz a posse, porque ele se contrapõe à posse. Qual é o efeito da posse? A pessoa está entrando no serviço público. Qual é o efeito da exoneração? A pessoa está deixando o serviço público. Ato de aposentadoria. A pessoa está se aposentando. A aposentadoria derruba a posse. Ato de demissão. Se ele está sendo demitido, o que aconteceu com a posse? Foi derrubada. Todos esses, né? Aposentadoria, exoneração, demissão. Então, todas aí são formas de vacância. Lembra lá no Estatuto Federal? Todas são formas de vacância do cargo. Aposentadoria, demissão, exoneração. Tem outras que falecimento. Falecimento não é um ato administrativo, né? Por isso que a gente não pode falar, o falecimento é uma forma de extinção do ato administrativo. Não entra aqui na derrubada, porque, na verdade, o falecimento é um ato natural, né? É um fato. Morreu. É um fato. Não é um ato administrativo, porque não é manifestação da administração. Ele morreu. Mas acaba com a posse? Também, acaba com a posse. A pessoa morre e não está mais empossada. Tranquilo. Beleza? Beleza. Então, fechamos aí as formas de extinção dos atos administrativos. E aí, vamos bater com mais calma, então, as classificações mais importantes. A primeira, a gente já viu, quanto ao vício, né? Quando o ato tem algum defeito, algum vício,
a gente já sabe que ele pode ser nulo, anulável ou inexistente. Ato inexistente, na verdade, nem ato é, né? Foi editado como se fosse um ato para uma pessoa que nunca foi servidor público, mas tá aí. O que mais? Quanto à posição da administração em relação ao particular, a administração se coloca em relação ao particular. Em que posição? A administração lá em cima e o particular lá embaixo? Quando a administração se coloca lá em cima e o particular aqui embaixo, ó, e a administração vem de cima para baixo, impondo alguma coisa ao particular, a administração olha de cima para baixo, ó, você aí embaixo, ó, tu tá demitido. Ó, você aí, que mora nesse imóvel tal, sai, você tá desapropriado, sai que eu vou derrubar sua casa e vou construir um hospital. Quando a administração vem de cima para baixo, impondo alguma coisa ao particular, esse é o ato de império. Então, quanto à posição, os atos de império são aqueles onde a administração se coloca em posição de superioridade em relação ao particular, agindo de cima para baixo, impondo alguma coisa. Demissão, exoneração de ofício, né? Você está exonerado. Quando o servidor pede exoneração, não é ato de império, porque a administração não está impondo a ele a exoneração, ele é que está pedindo para ir embora. Mas quando a administração exonera o servidor, porque ele foi revelado no estado probatório, por exemplo, ato de império. Demissão, exoneração, multa, embargo, interdição, cassação, desapropriação, intervenção, vários que são impostos pela administração independentemente da vontade, do interesse do particular. Agora, quando a administração não atua assim determinando nada, a administração praticamente se nivela ao particular, porque a administração está agindo apenas para atender ao pedido do particular. A administração, então, praticamente se nivelando ao particular. Esses são os atos de gestão. Então, o que é uma gestão? O particular procura a administração procura o Detran. Eu quero uma carteira de motorista, quero dirigir. Ah, você quer dirigir? Então tá legal. Se você fizer isso, dou carteira. Então, na verdade, a administração não está no mesmo nível que o particular, porque a administração ela coloca todas as condições de forma unilateral, né? O ato administrativo é sempre unilateral, não existe acordo de vontades. Mas, de fato, o particular tá legal. Vai lá, faz a prova, faz não sei quantas horas de autoescola, faz a prova prática, teórica, e aí passa, a administração vai lá, parabéns, estão aqui a tua carteira de motorista. Então, quando a administração dá a carteira de motorista, a administração está impondo essa carteira a ele? Não. Quando a administração dá a carteira, a administração obriga a pessoa a dirigir? Não. A carteira de motorista ela é editada a pedido do particular. Então, a carteira de motorista é um ato de gestão. Como a gente falou, carteira de motorista é licença, é ato vinculado, né? Licença para dirigir. Então, as licenças, autorizações, permissões, visto, tudo aquilo que você pede e a administração vai lá e te atende, são atos de gestão. Então, ato de império quando a administração está de cima para baixo, ato de gestão quando a administração se nivela ao particular. Praticamente são esses dois, né? Até porque, pelo raciocínio, quando a administração age de cima para baixo, império. Quando a administração fica aqui, gestão. Existe alguma hipótese onde a administração fica aqui, em posição de inferioridade em relação ao particular? Nunca. Então, só aí já pararia ato de império e ato de gestão. Bom, o que é o ato de expediente? Ato de expediente, alguns autores falam disso daí, nem todos, tá? Ato de expediente, você está acabando, na verdade. A tendência é esses atos de expediente irem acabando. Os atos de expediente são atos que são necessários para o andamento do processo. São atos só de mera tramitação, mera burocracia. Então, por exemplo, você dá entrada num pedido para fechar uma rua. Ah, eu quero fechar uma rua durante o carnaval para desfilar com o meu bloco. Tá legal. Aí você vai lá, procura dar entrada no pedido de autorização. Aí quando você dá a entrada, o agente que está lá vai te atender.
ele pega, você dá a entrada, ele vai lá e te dá um protocolo. Então isso é um ato de expediente, é só para marcar que você teve ali a data que você vai voltar, te dá um protocolo. Aí o servidor pega aquele teu pedido, bota uma capinha, forma um processo, vai lá, autua o processo, carimba, processo número tal, tal, tal. Aí autua as páginas, coloca lá folha 1, folha 2, folha 3. Então autuar o processo, isso é ato de expediente. Aí pega o processo e encaminho ao diretor. Não está decidindo nada, não, só pegou o processo, encaminho, dá uma carimbada no pedido com 2 vias, né? O pedido tem que ser feito em 3 vias, uma via branca que volta com cara, uma via rosa e uma via verde. A via rosa vai para o setor de vias especiais, a via verde vai para o setor de análise de não sei de quê, aí volta para cá, a via verde junta com a via rosa, se tiver 4 carimbos em cada um no verso e mais 2 na frente, na parte superior, e mais um carimbo azul na parte de baixo, que a administração adora esse negócio de carimbo, né? O cara vai lá, e aí, tá deferido? Não sei, deixa eu contar os carimbos. 1, 2, 3, 4, se tiver 4, 5, 6 carimbos, aí beleza. Se tiver... Então, o pessoal adora esse negócio de carimbo. É isso que é expediente. Burocracia, né? Pegar, devolver, repassar, carimbar, autuar, encaminhar. Não tá... Na verdade, alguns autores falam que isso daí... Por que alguns autores não citam ato de expediente? Porque, na verdade, se você voltar no início lá, os atos administrativos, eles têm efeito jurídico, né? Eles criam um direito, mexem com algum direito. Na verdade, ato de expediente não tem efeito jurídico nenhum. Encaminhar, chega lá e carimbar, botar folha 3, folha 4, folha 5 e mandar para frente, só para o processo andar, mas isso não mexe. Então, na verdade, os atos de expediente nem deveriam ser considerados atos administrativos, porque nem tem efeito jurídico. Então, deveria ser, como muitos falam, só ato de império e ato de gestão. Quando a administração vem de cima para baixo, quando a administração se libera, ato de império e ato de gestão. Mas, guarda isso na manga, né? Se cair na tua prova, assinale abaixo qual dos seguintes atos é considerado um ato de expediente. Aí vai ter um atozinho lá para fazer o processo andar, que não tem nenhuma importância jurídica, né? Mas, então, verdade, isso aqui, né? Ato de império e ato de gestão. Deixa eu ver outro negócio a vocês. Quais são as características ou atributos dos atos administrativos? Qual é a palavrinha que fecha? Qual é a palavrinha que pega as iniciais? Hein? Atributos administrativos. Atributos. Fi, fo, mob, não é isso? Nada disso. Nada disso. Isso aí é requisito de validade, isso aí é elemento. Os atributos são PIAT. Características dos atos administrativos. Presunção de legitimidade, que é relativa, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Essas são as características dos atos administrativos, certo? Certo. Essas características, esses atributos, estão presentes em todos os atos administrativos? Não. A imperatividade está presente em todo ato administrativo? Não. Alguns atos têm, a maioria dos atos tem imperatividade, mas nem todos. Alguns atos não têm imperatividade. Não é isso? Isso, a gente falou lá. Tá legal. Quais atos administrativos têm imperatividade? Quais que não têm imperatividade? Quais que têm imperatividade? Lembra? Segue comigo aqui para não perder, hein? Isso é difícil que eu vou falar agora, hein? Qual ato administrativo que tem imperatividade? Os atos de império. Império e imperatividade. Fechou? Foi? Lógico, né? Claro. Já falei um monte de vezes com vocês que as palavras em direito não são colocadas à toa. O que é ato de império? É ato que tem imperatividade. Lá no início eu falei, imperatividade é uma característica do administrativo? Sim. Todo ato administrativo tem essa característica da imperatividade? Não. Alguns atos não têm imperatividade. Quais são os atos que não têm imperatividade? Aqueles que são editados a pedido particular. A gente falou isso lá. Quando o particular procura a administração e pede. Ah, eu quero construir, eu quero dirigir, quero uma licença, quero uma autorização, quero carteira, quero isso. Vai lá e pede. Se a administração conceder, não está impondo. Então, aquele ato não tem imperatividade. Claro, aquele ato não tem imperatividade porque ele não é ato de império, é ato de gestão. Fechou? Foi? Foi, né? Claro. Tranquilo. O que mais? O que é ato constitutivo, ato declaratório e ato enunciativo? Bom, primeiro aqui.
Vamos ficar aqui. O que é ato constitutivo, o que é ato declaratório? Muitos autores preferem também nem falar em atos enunciativos, né? Muitos autores batem lá, o que é ato constitutivo, o que é ato declaratório? Fica com esses dois primeiro. E aí depois eu falo o que é enunciativo também, mas... Como eu estou dizendo, o ato constitutivo, ele constitui uma situação nova. Ele cria uma situação nova, onde não existia. Então, o ato constitutivo, ele cria um direito. A pessoa passa a ter direito a fazer alguma coisa a partir do momento em que a administração concede aquele ato administrativo. Exemplo, a autorização. Olha aqui com calma, isso aqui é uma questão muito em tese. Em tese, imagina a seguinte história. Você procura lá a prefeitura e entra com um pedido de autorização de uso de um espaço público. Ah, eu quero usar uma praça durante 3 meses, que eu quero montar vou colocar uma tenda lá, que eu vou fazer uma feira, uma exposição de livros, que, pô, vai ser muito legal essa exposição de livros. E aí, eu acho que vai ser muito bom para a população, que vai ter acesso a livros com preços diferenciados e tal. Tem uma ideia lá, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com livro e tal, beleza? Beleza. Vou lá na prefeitura e faço um pedido de autorização de uso de um bem público, de um espaço público, pelo período de 3 meses para fazer um evento, para fazer uma feira. Entro com um pedido, entrego uma série de documentos. Né, os meus documentos, um projetinho de como é que vai ficar a lona, como é que vai ficar isso, tá? Entrego um monte de coisa. Tudo aquilo que a administração me pediu, eu entreguei. Tá? Entrei com pedido. Eu entrei com pedido hoje. E a administração ficou de analisar. Tá. 10 dias depois, a administração não decidiu ainda. 10 dias depois, antes mesmo que a administração tenha decidido, eu já tenho direito de usar a praça? Não. 20 dias depois, a administração não disse nada ainda. Eu tenho direito de usar a praça? Não. 28 dias depois, a administração me manda um e-mail, manda um telegrama e tal, mandando eu comparecer lá. Ó, seu processo já foi avaliado e tal, a gente julgou que seria interessante sim, está aqui sua autorização. Concedeu a autorização aqui. De hoje em diante, você tem o direito de usar a praça, né, durante 3 meses. E, na verdade, a gente sabe que a administração pode até mudar de ideia lá na frente, verificando que está atrapalhando a população, aquela tenda ali está atrapalhando o trânsito, e a administração pode até chegar e revogar a autorização, né, porque a autorização é ato discricionário, depende de análise de conveniência da administração. Tá bom. Mas a partir do momento que a administração me dá autorização, ó, tá aqui a autorização, pode ir lá. Beleza. Então, a autorização é um ato constitutivo, porque a partir do momento que a autorização foi concedida, eu tenho direito a usar o espaço. Até um dia antes, eu não tinha esse direito, porque a administração não tinha me respondido. Tá legal? Agora, imagina em tese o seguinte. Eu quero construir um imóvel e aí, para isso, eu preciso de uma licença de obra. Licença, ato vinculado. Aí eu vou lá, porque eu não quero perder meu tempo, indo e voltando, caindo em exigência e tal, e eu sou muito organizado, eu olho na legislação, está dizendo lá,
Requisitos para obtenção de licença de obras. Escritura do imóvel registrado no RGI, com as certidões negativas, não sei de que, sei que lá. Um jogo de plantas assinado pelo engenheiro, com guia de recolhimento da taxa tal, não sei o que lá. O CREA, pego uma lista lá, olho na lei, existem 10 documentos que são necessários para a concessão da licença. Pego os 10 documentos, todos certinho. Eu sei, tenho certeza que eu estou com todos eles. Vou lá e dou entrada no pedido de licença. Dou entrada no pedido. Ó, eu quero uma licença de obras. Tá aqui toda a documentação. Aí entrego pro cara, o cara... tá bom. Volta daqui a 30 dias que a gente vai analisar teu pedido. Aí você, não. Analisa agora aí, porque eu tenho certeza que tá tudo aí e eu quero a licença de obra porque eu tenho direito à licença de obra. A partir do momento que eu cumpro os requisitos, eu tenho direito a ela. Licença é ato vinculado e os documentos estão todos aí, eu tenho certeza absoluta, eu quero a licença agora. A administração vai, o cara vai dizer, sim senhor, vai te dar licença de obra? Não vai. Aquilo ali tem um trâmite, vai para cá, vai para lá, vai para ser analisado, tudo bem. Vai demorar para a administração analisar. Mas, em tese, a administração, se demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para analisar e me conceder licença, é por problema operacional da administração. Mas o direito à obtenção da licença eu tenho desde o dia que eu cumpri os requisitos, que foi no dia que eu dei entrada no pedido. Então a administração vai analisar. 10 dias depois não me respondeu nada ainda. Em tese, eu já tenho o direito de construir. Claro que isso é complicado falar isso, que tem gente que não entende. Ah, Gustavo, então quer dizer que enquanto a administração não me responde, eu já posso ir construindo? Não, se você for construindo, vai bater uma fiscalização. Vem cá, você tem licença de obras? Não me deram ainda, problema deles, não me deram. O fiscal vai fechar a tua obra, vai embargar a tua obra. Porque ele não é obrigado a saber disso daí, não adianta você argumentar com o fiscal de obra, ele vai embargar a tua obra com certeza. Mas em tese, quando a administração então demora 30 dias depois, analisamos, toma aqui toda a tua licença. Aí você, até que enfim, eu já sabia que eu tinha cumprido os requisitos desde lá de trás. Quando a administração me dá aqui a licença de obras, na verdade, essa licença, ela só está, quando ela é editada, ela não está criando, ela não está me dando o direito de construir a partir de hoje, não. A administração, essa licença só está reconhecendo, só está declarando um direito que eu tenho desde lá de trás. Do direito eu tenho desde lá de trás. A licença só está declarando isso. Por isso que a licença é um ato declaratório. Enquanto a autorização é um ato constitutivo, a licença é um ato declaratório. Sabe qual é a diferença prática? Qual é a importância prática disso? É que, por exemplo, no primeiro caso, eu faço um pedido de autorização. 10, 20, 30 dias depois a administração não me deu, eu entro com uma ação judicial exigindo, entro com uma ação, seu juiz, eu quero que a administração me dê autorização, porque eu entreguei toda a documentação e eu tenho direito. O juiz não vai poder me dar autorização. Porque a administração, o juiz não poderá determinar que a administração me dê autorização. Até porque a administração pode, não vou dar autorização nenhuma, porque eu acho que não é conveniente. Agora, se eu dou entrada num pedido de licença e a administração começa a passar muito tempo, depois de um prazo razoável, olha o princípio da razoabilidade, eu entro com uma ação, seu juiz, olha só, eu entreguei toda a documentação necessária para a obtenção de uma licença há 3 meses e a administração não me responde nada, eu estou parado, estou tomando um prejuízo, porque eu tenho direito de construir e a administração, por problemas operacionais, não me concede essa licença. O juiz vai mandar dar uma ordem à administração, analise o pedido de licença e defira a licença, conceda a licença, se realmente ele tiver direito, ou
negue o pedido da licença, dizendo que ele não tem direito por causa disso, isso, isso. Mas o juiz vai determinar que a administração... Não vai determinar que a administração... O juiz não vai conceder a licença, porque juiz não é administração. E o juiz não vai mandar a administração me dar licença, porque o juiz não tem certeza se eu tenho direito, hein? O judiciário vai determinar que a administração dê uma resposta no prazo de 10 dias. Administração, no prazo máximo de 10 dias, dê uma resposta ao pedido do processo total, porque ele tem direito a isso. Então, essa é a diferença do ato constitutivo e declaratório. E, por final, o ato denunciativo, ele não mexe com o direito. Então, de novo, tem autores que não falam no ato enunciativo, porque se o ato enunciativo não mexe com direito nenhum, ele não tem efeito jurídico. Se não tem efeito jurídico, não é ato administrativo, porque todo ato administrativo tem efeitos jurídicos. Então, nem deveria ser considerado ato enunciativo. Mas, na verdade, o ato enunciativo, ele não mexe com direito nenhum, ele apenas enuncia uma situação de fato que existe. Exemplo, certidões. Eu dou entrada num pedido de certidão negativo, quero participar de uma licitação, dou entrada num pedido de certidão, né? E a administração me dá uma certidão. Certidão número tal, João Antônio da Silva não tem nenhuma dívida de ISS. Aquele ato, aquela certidão, está lá dizendo que eu não tenho dívida de ISS. Me diz uma coisa, o João passou a não dever ISS a partir do momento que a administração deu a certidão? Não, ele não passou a não dever, ele nunca deveu. A administração só está reconhecendo uma situação. Esse cara não tem dívida. Então, atestado de bônus antecedente. Esse cara não consta nada contra ele, não tem processo nenhum. São os atos enunciativos, são os pareceres, são as certidões, os atestados, que só atestam uma situação de fato. É isso que é ato enunciativo. Tá legal, gente? Beleza. Vamos parar aqui. Próxima aula, a gente continua.